Eu não sei aí se... Ah, tá chegando mais alguém, né? Eu levo tempo, às vezes a pessoa tenta durante muito tempo, não funciona e acaba desistindo. Eu já estava quase desistindo, eu não conseguia nem parar a reunião, nem carregar ela de volta, né? O servidor caiu, né? Mas o que eu tinha falado, né? Que exatamente isso, né? Muita coisa depende desses. Tem que dar certo para poder a gente ter um sistema aí que esteja funcionando bem. Então, vai começar falando um pouco aí do sistema telefônico, que um bocado dessas coisas que a gente tem hoje é baseado no sistema telefônico. Então, nós tínhamos um sistema que ele foi inicialmente projetado para voz, mas que ele depois foi adaptado para o tráfego de dados. Então, tecnologias de... A chamada sumiu, foi sim, saiu, tinha sumido tudo. Aqui, tem gente entrando. Viram eu falando aí sobre a lei de Murphy, né? Foi exatamente esse efeito aí. Eu acho que nós caímos todos, né, porque não foi usualmente, né? É uma das coisas até interessantes a gente notar, quando é uma falha individual de conexão, como minha, né, por exemplo, vocês param de me ver, me ouvir, mas vocês continuam na sala. Eu não sei o que aconteceu aí com vocês, eu acho que possivelmente aí aconteceu o mesmo que eu. A, a tela não carregava, né? Então é como se a gente tivesse sem o contato do servidor e eu uso um protocolo aí, o RMTP, que vocês podem ver na sala que tem um streaming, um robô, né, aí, que ele faz a transmissão lá para o YouTube. E lá e caiu também, né? Então, quando cai aí, já é um indício para mim de que houve aí algum problema na plataforma. Mas aparentemente agora vocês estão conseguindo entrar, né? Eu espero que tenha sido um problema pontual, um ruído em rajada, né? Se não, a gente está para isso, né? Felizmente, a gente não está fazendo nada estrito, né? Como imagina aí se a pessoa está defendendo uma tese de mestrado, doutorado, um TCC, no momento desse, ele fica aperreado. Né? Aí a gente está numa aula de redes, tem todo semestre, tem gravado, né? Aí o prejuízo não é grande. É só uma chateação aí de ter um negócio que não funciona. Né? Tem, né? Às vezes as coisas não dão certo. Vem o drama lá no reuniões do conselho universitário, quando ocorre isso, né? Aí a reunião com bem uns 60 conselheiros, aí o pessoal fica aperreado, né? E aí, às vezes, chama o povo da TI e tal, e não dá jeito, né? E complica a situação. Então vamos lá, né? Se por acaso ocorrer aí algum problema, vocês por acaso me sinalizem aí, por favor, né? Mas ainda eu acho que um númerozinho razoável conseguiu voltar à sala. O resto aí, depois assista aí se quiser. Então, tem a ideia do sistema telefônico que ela iniciou, né, com uma rede completamente interconectada. Então, o que significava isso? Se você queria ligar para alguém, né, de um lugar para o outro, você tinha que pegar e botar um fio da casa da pessoa até a casa de quem queria ligar, né? Então, se você tinha
aqui várias pessoas, você tinha que ter ligações suficientes para todas as partes envolvidas. E eu até estava assistindo uma palestra esses dias do professor Marcelo Sampaio, que foi professor da Federal de Campina Grande, agora está aposentado. Ele falou na palestra dele lá do histórico das telecomunicações, que você tinha baterias na casa das pessoas, então você tinha que ter as baterias para fazer gerar o sinal para poder você se comunicar com o outro usuário lá do outro lado. Aí, né, vê que isso é alguma coisa complicada, você pegar, interconectar todo mundo e ter ainda que botar bateria. Então, o próximo passo foi uma comutação centralizada. Então, aqui, você já poderia colocar a bateria, a inteligência do sistema em uma central de comutação, que o que é que a pessoa fazia? Ela pegava alguém que queria falar, puxava lá o negocinho dele lá, sinalizava, e aí essa pessoa na central, ela conectava o seu jumper lá com o do outro usuário e você estabelecia uma ligação entre os usuários, né? Só que isso daqui complicava um pouco à medida que o sistema crescia, porque você tem aqui um único ponto de falha, né? E também sobrecarga. Um sistema desse, para ele se tornar escalável, aí a coisa complicava um pouco. Então, o próximo passo foi hierarquia de 2, 3, mais níveis, que a ideia é mais ou menos o que a gente tem hoje. Você tem as centrais locais, as centrais interurbanas e as questões a longa distância. Então, se a pessoa vai fazer uma chamada local dentro de uma mesma área, pode ser uma cidade, por exemplo, né? Ela fica no escopo da central local, ela não precisa passar por centrais interurbanas de mais longa distância. Então, essa aqui foi a ideia do sistema telefônico, como ele evoluiu, né? E mais ou menos o que a gente tem até hoje. Ainda existe telefonia fixa, né? E a telefonia móvel, ela herda um pouco dessa ideia. Então, a gente tem os componentes, os loops locais, os circuitos terminais, são os pares trançados, é o tipo de cabeamento que liga a residência às centrais locais das empresas. Tem os troncos, que se chamam, né, as ligações normalmente com fibra óptica, que conectam as estações de comutação, e tem as estações de comutação que são colocadas. Então, aqui a gente tem uma figura, mais ou menos o telefone na casa do usuário, a estação final lá, e aqui a gente tem um loop local. Então, aqui é um cabo de pá trançado, essas estações, elas são ligadas às centrais, às estações interurbanas ou estações intermediárias de comutação, e a ideia aqui é que você tem o que nós chamamos de tronco. Então, o tronco é um cabeamento que permite você ter uma alta vazão de dados. Então, imagina aqui que você tem vários usuários ligados a uma estação final, e aí você está gerando muitos dados. Então, esses dados você vai ter que multiplexar e colocá-los em fibra, e isso daí chega lá até o usuário. Então, essa aqui foi a ideia básica. Então, para vocês terem uma ideia, como o loop local, aqui tem algumas coisas que a gente já não utiliza mais muito hoje em dia, mas você podia ligar também, além de voz, você podia ligar computadores através de modems. O modem, ele faz essa adequação do sinal de dados ao meio o pá trançado, a fibra que vai ser utilizada, né, e assim por diante. Então, o sistema telefônico você podia usar muito bem para transmitir dados com o uso de modems, né? Então, o modem é um dispositivozinho que a gente vai ver o que é que ele faz.
Então, para as coisas funcionarem no sistema telefônico, a gente vai ter que adequar o sinal que você está querendo transmitir ao meio. Então, imagina, você tem um meio, um fio, no caso, no loop local, é o par trançado, né? Aqueles lá de categoria 3, categoria 5 aí que nós vimos aí na aula passada. Então, você tem que, os seus bits, né, de informação, de alguma forma você tem que pegar e colocá-los para se propagar nesse par. Só que esse par trançado, ele foi adequado mais ou menos para o sinal de voz, né? Então, o seu sinal de dados, você vai ter que fazer alguma coisa nele, né? Algum tipo de processamento para poder ele conseguir ser transmitido através desse meio. Então, se utiliza um processo que lá em princípios de comunicação, princípios de telecomunicações se estuda, que é o processo da modulação. Então, o processo da modulação, você tem lá alguns tipos básicos, amplitude, fase e frequência, que, a grosso modo, se a gente for pensar em sistemas digitais, imagine que você tem uma sequência binária que você queira transmitir, você poderia transmitir essa sequência binária usando um sinal em banda base, como se chama aqui, os pulsos zeros e uns como ondas quadradas, ou então você poderia usar essas técnicas aqui, que são modulações digitais comportadoras binárias, que lá em princípios de comunicação a gente dá uma olhada aqui. Então tem lá a modulação em amplitude, modulação em frequência e modulação em fase, que aplicados a esses sistemas aqui, a gente teria o ASK, o FSK e o PSK, que são as modulações binárias básicas, né? Então, não sei se já chegaram a ouvir falar em alguma coisa chamada de PSK, esse jargão aqui. Então, o que é que a gente está fazendo com esse processo de modulação? A gente está pegando uma coisa abstrata, que é um 0 ou 1, e está transformando numa forma de onda, num pulso, aqui, né, do jeito que está aqui, um pulso quadrado, ou aqui um pulso senoidal. Aqui, você pode estar fazendo dessa forma, um pulso senoidal. Aí você diz, quando é que você usa um ou outro? Bem, se você estiver usando fibra ótica, dá para você usar uma coisa desse tipo, um pulso de luz aqui, né, para representar o bit 1, a ausência do pulso de luz para representar o bit 0. Pode estar fazendo isso. Já em outros meios de transmissão, é mais adequado aqui essas coisas que a gente está utilizando aqui embaixo, né? Então, depende do meio. Tem meio de transmissão que é melhor um desse tipo ou de outro. Mas, de qualquer forma, você está transformando algo que é abstrato, que é os bits zeros e uns, em níveis de tensão, ou um campo eletromagnético aí representando uma luz. Você está transformando em alguma coisa aí palpável, uma grandeza física, que isso daí é que vai trafegar aí através dos meios de transmissão. Então, lá a gente estava falando de logo dos princípiozinhos lá básicos de telefonia, nós vimos que se você pegasse lá, fosse transmitir lá a uma velocidade de algumas dezenas de bits por segundo, lá numa banda de 3, 4 kHz, você conseguia mandar muito poucas harmônicas, porque você está mandando sinais binários, né? Aí, a alternativa que se utiliza é usar o que a gente chama de técnicas de transmissão mais avançadas, que ao invés de você ter um pulso, 2 pulsos como no sistema binário, você pode ter 4 pulsos aqui. A gente tiver um sistema quaternário aqui, você poderia ter um esquema desse tipo, 4 pulsos. Aqui, né, 4, 8, 16 pulsos, à medida que for necessário. Então, a gente começa a mudar os nomes. Então, imagina que
falou aqui em PSK, no caso desse que você tem duas fases, você poderia ter o QPSK, que são 4 fases aí, com um sinal aqui com 4 fases. O QAM é uma modulação amplitude e quadratura, você tem 4 também aqui, né? Então, não vou entrar aqui nos esquemas de modulação, mas à medida que você aumenta a quantidade de formas de onda que você tem aqui, ao invés de 2, você tem 4, 8, 16, você consegue aumentar a taxa de bits. Você tem uma taxa, às vezes, fixa de pulsos por segundo, que é o que controla a banda, mas à medida que você transmite mais bits, você aumenta essa taxa. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem alguns exemplos de que se chama de constelações de modems, né? Eu estou simplificando um pouco. Aqui você tem 4, né? Aqui você tem 4, 4, 8 dá 16, aqui nesse caso. E tem aqui, né? C64. Então, o que é que a gente poderia pensar aqui? Se nós temos 4 formas de onda aqui, 4 corresponde a 2 elevado a 2. Então, cada bichinho desse pode transmitir 2 bits. Nesse caso aqui, 16 é 2 elevado a 4. Então, cada forma de onda dessa, cada símbolozinho desse, pode transmitir 4 bits, né? Então, e esse aqui é 2 a sexta e é o 64. Então, cada um desses consegue transmitir 6 bits. Então, quer dizer que se eu mantenho uma taxa fixa de bits por segundo, de pulsos por segundo, cada momentozinho desse eu transmito um pulso aqui, se eu uso essa aqui, cada pulsozinho desse vai transmitir 2 bits, se eu uso essa outra, cada pulsozinho transmite 4 bits, e se eu uso a última, cada pulso transmite 6 bits. Então, eu posso, com uma taxa fixa de pulsos por segundo, eu consigo duplicar, quadruplicar ou sextuplicar a taxa de bits por segundo. Então, isso é que os sistemas modernos fazem. Eles usam cada vez constelações maiores, quer dizer que eles transmitem mais sinais no mesmo intervalo, mantendo um intervalo de tempo fixo, né? Então, você pode transmitir um dentre 64 sinais, um dentre 16 sinais, um dentre 4 sinais. Então, é isso que o modem faz. O modem fica checando e diz, eu posso transmitir usando essa? Não, está muito ruim a comunicação, então vou tentar essa. Posso? Não, pode não, então baixo para essa. Em último caso, ele transmite o binário, que só transmite 2, né? Então, o binário, poderia dizer, em termos de forma de onda, é o pior caso, porque cada pulso só transmite 1 bit de informação. E aí, né, esses modems foram evoluindo e eles chegaram aqui nessas taxas de... o V32, um padrão, era 9.600 bits por segundo, o V32 bits, 14.400 bits por segundo. E esses modems de linha de escada, eles pararam aqui na taxa de 56 kilobits por segundo. O pessoal mais antigo vai lembrar deles, né? Vai lembrar que lá para 1990 e alguma coisa, 1998, até por aí, né? Um bocado do 1996, um bocado do acesso doméstico se dava através desses modems V90, V92, usando a linha telefônica usual. Então, era como uma chamada usual, aí o modem ele negociava e ele ocupava a linha de transmissão. Então, quando você
estava usando um modem, a linha estava ocupada, ela não permitia que você utilizasse voz e dados ao mesmo tempo, né? Então, era o que se chegou aí nessa época aí, até mais ou menos aí o final, até chegar perto do ano 2000. Aí, depois aí a maioria de vocês nasceu, né? Depois aí do ano 2000. Aí, já aí na época final de vida dos modems, havia, né, a demanda de substituir os modems, porque a demanda por dados ela vai crescendo. As pessoas, uma taxa de 56 kbps por segundo pode não ser mais satisfatória para determinados tipos de usuários. Estavam oferecendo serviços melhores. Então, uma das razões para você ter os modems chegarem nessa faixa, só nessa limite de 56 kbps por segundo, era que a banda era de aproximadamente os 4 kHz. Então, você tinha uma limitação até artificial, né, mas limitava. Então, você podia só usar os 4.000 Hz e pelaquela fórmula de capacidade que a gente viu, na fórmula de capacidade tem a banda lá multiplicando. Então, se a banda é pequena, não dá para fazer mágica, né? Ou você vai ter uma capacidade de bits por segundo que não dá para subir. Então, qual foi a ideia do ADSL? Dizer, olha, vamos usar agora a capacidade completa dos fios, né? Vamos usar o máximo aí que o fio pode transmitir. Então, a gente for pensar um fio vai ter uma função de transferência, lembra lá de análise de sinais e sistemas, um H de ômega, por exemplo, né? E se você traçar, você vai ter uma resposta aí no domínio da frequência, e ela vai caindo aí à medida que o seu F, o seu ômega aumenta. O que acontecia é que no sistema telefônico você usava só essa porção aqui inicial. E você, artificialmente, você derrubava o sinal logo. Então, o pessoal da ADSL disse, olha, vamos agora permitir você usar tudo, aí o que for possível, e aí você deixa a voz no setorzinho que ele está e usa os dados nessas outras porções. Você vai dividir uma parte para o upload e outra parte para o download, e você vai poder jogar tanto no mesmo cabo, vai poder usar tanto a voz, que ela vai ficar aqui nessa porção inicial do espectro, vai poder mandar e vai poder receber dados ao mesmo tempo. Olha, que bom, né? Se agora, tanto você pode se comunicar com dados nos dois sentidos, quanto você pode também comunicar por voz. Então, foi essa a grande sacada do ADSL. Só que essa função de transferência aqui, ela é muito dependente da distância. Então, se você estiver usando o comprimento lá do cabo até a central for de 1.000 metros, você pode usar uma taxa de dados aqui elevada, aqui, da ordem de mais de 20 megabits por segundo. Mas à medida que o comprimento do cabo aí aumenta, isso daí vai reduzindo, porque aí a função de transferência ela se deteriora aí nesse caso. Então, teve os compromissos aí para oferecer. A ideia era que funcionasse com o que já tinha, os cabos patrões-SATA categoria 3, não era para afetar os telefones e os faxes que existiam e ser mais rápido do que um modem de 56K e funcionar sempre com uma tarifa mensal ao invés dos pulsos que você tinha antes, né? Então, quando você usava um modem de 56K, você fazia uma chamada. E essa chamada iria sendo tarifado por pulso. Um pulso dependia do momento em que você estava ligando. Você podia ter um pulso a cada 4 minutos, ou se a pessoa esperasse até a meia-noite, aí você tinha só um pulso. Aí, né, por isso que muita gente esperava da meia-noite aí para poder se plugar aí na internet, né? Porque se ela usasse durante o dia horário comercial, ia ser uma fortuna isso aí.
Aí o ADSL ele resolveria isso, porque ficaria sempre ativo com tarefa mensal. E o pessoal conseguiu isso, né? Então, o que é que se chegou? Diz, olha, lá, o espectro lá, você vai usar até mais ou menos essa faixa de 1.100 Hz, 1 MHz aproximadamente, deixa a voz no começo e pega aqui o restante e divide em 256 canais de 4 kHz. E você reserva uma parte para upstream, é o que você manda, né, o que você envia, e aqui a parte de downstream, o que você baixa. Por que é que o nome é ADSL? Porque isso aqui é assimétrico. Assimétrico vem esse A, exatamente porque você dividiu de uma maneira assimétrica, mais para o down e menos para o up. Porque, em geral, as pessoas baixam mais do que enviam dados, né? Então, essa é uma das razões pelas quais se utiliza esse tipo de modulação, esse tipo de divisão, né? E aqui tem uma abordagem de multitom discreto que a gente não vai falar aqui sobre isso. Aí os padrões foram evoluindo. O primeiro ADSL, que tinha de 1999, tinha taxas de 8 MB máximas para baixar e 1 MB para enviar, mas isso aí depende muito da distância, né, do cabeamento. A gente está falando aí do máximo que o padrão permitia. O que era que ele usava? Usava a modulação QAM, lembra aí que a gente vai ouvir falar de QAM. Tem vários tipos de QAM, né? Lá, se for olhar na figurinha, pode ter aqui o QAM16, QAM64, e aí vai depender das condições que você tem aí no meio, né? O máximo que você podia mandar era 15 bits por amostra. 15 bits por amostra, você pensa aí 2 elevado a 15, ou teria o tamanho lá da quantidade de símbolos. Mas isso aí só se o canal tiver muito bom. Se ele tiver mais ruim, aí você utiliza um QAM menor. 4.000 amostras por segundo, aí aqui a gente tem algumas continhas básicas, né? Se você pegar e mandar 15 bits e você usar a potência máxima que você teria possível, você chegaria aqui a 13,44 megabits por segundo. Quem usou um serviço desse naquela época, nas grandes cidades, viu que não se chegava nisso, né? Eu acredito aí que no começo os caras não tenham oferecido mais do que 1, 2 megabits por segundo aí para a maioria dos usuários, mas comparado aí com os 56, já é uma velocidade bem maior. Aí depois foram tendo outras melhorias, o ADSL2, o ADSL2+, que aí se encerrou, utilizou uma banda maior, né? Vai ter que fazer algum tipo de artifício para usar uma banda dessa, e aí se chegou na velocidade de 24 megabits por segundo. Então, com a ADSL você não tinha mais do que isso. Aí depois surgiram mistos, né? O que se chama de VDSL, que misturava o cabo de pró trançado com troncos. Aí, não é bem um tronco, né? Mas você tem uma utilização de fibra ótica que se chegou aí na velocidade de 50 megabits por segundo, misturando cabos de pá trançado com fibra ótica, usando essa tecnologia do VDSL. Quem usou muito isso aqui foi a GVT, uma operadora que foi comprada pela Vivo depois aí, posteriormente. O próximo passo que seguiu a ADSL foi o FTTH, que seguiu, eu diria, o VDSL, né? Se o VDSL ele usava a fibra em alguma parte, o FTTH usa a fibra até em casa. Então, é fibra ótica desde a casa do usuário até o provedor, né? Então, fica tudo com fibra.
Aí FTTH aí depende de quem estiver lhe vendendo o serviço, né? Porque não tem uma limitação física de velocidade, é mais uma questão de cliente, dos troncos que ele possui e aí quanto é que ele vai vender para os usuários dele, né? Mas você não tem uma limitaçãozinha. Então, como é que funciona o ADSL? Para quem se lembra, ainda tinha você colocava alguma coisa lá na tomada do telefone e ali basicamente era um concentradorzinho de sinal que tem um filtro que você liga uma parte lá do modem ADSL e outra parte do telefone e isso aí vai para o sistema telefônico. Aí a configuração que se utiliza na maioria das casas é essa, você tem um microfiltro, né? Então uma caixinha que tem a entrada do modem e a entrada do telefone, ela é um microfiltro, que a gente chama. Que é o que ele faz ele limita o telefone para que o telefone fique na banda as frequências dele ficam até 3.400 Hz e o modem para o modem ficar nas frequênciazinhas que ele está designado, né, acima de 26 kHz para poder você não interferir voz com dados. É para cada uma coisa ficar no seu devido lugar. Aí, com isso, você consegue jogar voz e dados no mesmo fio, né, no par trançado, e esse par trançado ele vai até a parte do sistema telefônico, a centralzinha que está lá no bairro, né, não pode estar longe, porque lembra aí que para a DSL funcionar tem que ser alguma coisa, uns 2, 3 quilômetros, aí se for muito distante já complica. E aí, né, nessa centralzinha, tu separa, pega a voz, passa para um lado e os dados, aí passa para o outro e aí você tem o caminho de uma rede de dados usual. Então, esse aí foi o ADSL, que é o base aí para muitos dos sistemas que a gente tem hoje em dia. Né? A ideia dele foi usar o que já existia. Então, na casa das pessoas não foi preciso fazer muita coisa. Né? A pessoa arranjava o microfiltro, o modem ADSL e pronto. Né? Estava feito aí a banda larga dele. Usando o cabeamento telefônico que já existia. Aí você tinha os investimentos maiores do lado da companhia telefônica, que tinha que fazer a parte da rede de dados dela, né? Mas aí é possível. Já a fibra, né? A fibra aí você já tem investimentos maiores, vai ter que levar a fibra até a casa do usuário, então é algo que acaba encarecendo mais e que levou mais um tempo para que se tornasse viável fazer esse tipo de investimento. A gente está falando, quando a gente está falando de ADSL, está falando que algo que vingou bem, eu diria que até mais ou menos os seus 2010, até um pouco mais, eu acho que até 2015 aí estava ainda tendo investimentos grandes ainda nessa área com o ADSL 2, né? Principalmente em cidades menores que não contavam ainda com a infraestrutura de fibra. Bem, né? Então, prosseguindo, nós temos os troncos, né? Que é o que vem depois lá no sistema. Então, o tronco, o que é que vai acontecer? Você vai multiplexar. Então, vai chegar dados ou chamadas de vários usuários que você vai botar no mesmo meio físico. Vai, tipo, jogar na mesma fibra ótica. Então, para isso, precisa fazer uma multiplexação. Então, tem alguns tipos. Multiplexação por divisão do tempo, divisão do comprimento de onda, divisão de frequência. E lá no ADSL você faz um tipo desse, né? A multiplexação por divisão de frequência. Vou ver se a gente tem aqui alguma figurinha. Então, imagina aqui, você pensa aí, aqui a gente está falando de FDM, multiplexação por divisão de frequência.
Então, é como se tivesse cada usuário ocupando a mesma faixa de frequência com seu sinal. Se eles tiverem meios físicos separados, não tem problema, mas se você quiser jogar no mesmo meio físico, você tem que evitar que eles se sobreponham. Então, você tem que deslocar as frequências desses usuários e aí, sim, você pode combinar. Lá em princípio de comunicação, a gente vê, né, que para deslocar a frequência, basta você pegar e multiplicar por uma portadora senoidal e você consegue fazer isso. Então, FDM é uma solução, tem outra que é parecida com FDM, mas ela é com sistemas ópticos. A gente está falando aqui de comprimento de onda. Então, pensa numa luz de uma cor, numa luz de outra cor e outra luz de outra cor. Se essas cores aqui elas são distintas, você pode pegar e jogar na mesma fibra multimódulo e passar isso para outro lugar sem elas interferirem com a outra. É a mesma ideia dessa coisa de você deslocar as frequências dos sinais. Só que aqui está falando de frequências mais altas, como se fosse a luz. E tem algum outro, né, que é o TDM, que aqui na realidade você tem a sua escala, que é o tempo. Então a gente poderia aqui, ao invés de frequência, você tem o tempo. Então você pega, divide um intervalo aqui no caso, sistema telefônico, um intervalo de 125 microsegundos, então um intervalo bem pequenininho, e você divide esse intervalo em canais, e nesses canais você pode mandar bits aqui dentro. Então você está mandando aqui os bits 1 e 0, bit 1 e 0, bit maior, bit menor aqui. Então, em cada canalzinho desse, dá para você mandar, eu acho que são 8 bits. Aqui, né? Então, você tem 8 bits. Aí tem algumas contas que se faz, né? Usando esse esquema daqui, dessa divisão do tempo, usando esse tipo, você consegue uma taxa aqui de 1,544 megabits por segundo. Então, qual a ideia que está sendo feita aqui? Você está pegando as coisas de vários usuários, várias casas das pessoas, né? Está chegando. Aí está chegando aqui num lugar que tem esse multiplexador. E esse camarada está botando tudo aqui no mesmo fio. Aí o que é que ele está fazendo? Ele está pegando aqui o canal 1, usuário, canal 2, outro usuário, canal 3, outro usuário e assim por diante, né? Esse esquema dá para você fazer 24 usuários e colocá-los dentro desse mesmo... eles estão compartilhando o mesmo meio físico aí, né? Então, esse sistema de multiplexação se chama de portadora T1. Você pode pegar, juntar vários T1s aqui e combiná-los em um T2 e vários T2 aqui em um T3. E você pode pegar, ter também o T4, o T5 à medida que for necessário. Então, aí vai depender de como você usa, né? Mas a ideia é que sempre a gente está espremendo, à medida que você está avançando aí no seu sistema, nos entroncamentos, você está espremendo mais coisas no mesmo lugar. Então, a gente teria uma taxa aqui com um fluxo T1 de 1,54 megabits, depois você já vai ter 6, 44, 217 megabits por segundo. E isso aqui, né, está correspondendo a vários usuários. Se a gente for pegar, der um raio-x aqui, você pegou 6 daqui, né, com 7 desse, dá 6 vezes 7, 42, 42 vezes os 4 daqui, vezes os 24 que você tinha antes. Então, tem um monte de usuáriozinho que está aqui dentro, né? Se for pegar, que estão compartilhando o mesmo canal. Aí, né, quando você quer taxas mais altas, fatalmente você tem que usar fibra ótica. Aí tem padrões desse aqui, TDM, para fibras óticas. As pessoas querem botar várias coisas dentro da mesma fibra,
tem que usar um padrão desse tipo. Então, os padrões que são usados para isso no sistema telefônico é o SONET e o SDH. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, mas dá para vocês só mostrar aqui as taxas. Eles também vão tendo feito T1, T2, T3, T4. Aqui os SONET SDH, eles chamam de outros nomes diferentes. STS1, OC1, STM1. E à medida que você vai avançando, aí você chega em taxas da ordem de gigabits por segundo. Eu estou falando aqui desse padrão, mas possivelmente você já tem alguma coisa além desse, do STS 768, porque isso vai surgindo à medida que você tem necessidade de maiores velocidades. Se 40 gigabits por segundo tivesse suficiente para você esvaziar um determinado tráfego, tudo bem parar aí, né? Mas a gente sabe que hoje em dia já está chegando aí na parte aí dos terabits por segundo, então possivelmente você já tem uma multiplexação maior, né? Você vai empacotando mais desses sisteminhas. Ainda, né, tem essas centrais telefônicas, os elementos de dados, eles fazem o que se chama de comutação. Então, no sistema telefônico convencional, a gente tem o que se chama de comutação de circuitos. Então, você vai fazer uma ligação de uma pessoa para outra, um circuitozinho se fecha para ser feito o estabelecimento da chamada. Então, quando esse circuito é fechado, a pessoa pode pegar e falar, a ligação foi feita e aí tudo ali vai fluir por aquele caminho, né? E depois que você acaba a chamada, os circuitos são desfeitos e aquilo dali pode ser usado para outra coisa. Isso aqui é usado na parte telefônica, mas na parte de dados se utiliza outra técnica, que é a chamada de comutação em pacotes. Que a ideia da comutação em pacotes é você dividir as coisas em pacotinhos. Então, os dados, você pega os bits que você tem, quebra esses bits em vários pacotinhos, em vários pedaços, e você pode mandar esses pacotes por lugares distintos. Eles podem, inclusive, chegar você mandar 1000 pacotes e uma parte ir por um caminho, outra parte para o outro, né? Pode chegar até fora de ordem, lá dependendo se você tem algum caminho mais rápido do que o outro, né? Então, isso daí é uma distinção que a gente tem em sistemas de voz e dados. Comutação de mensagem já é algo que não é tão relevante. Então, a comutação de pacotes, ela surge geralmente que uma mensagem ela é muito grande, eu falei, um pacotão de bits, aí você divide ele em pedaços menores, e aí, né, também tem, cada pedacinho desse ele está passando por elementos chamados de roteadores, então ele está sendo armazenado para ser retransmitido. Então, os pacotes, eles têm um tamanho lá, né, pega lá determinados tipos de redes que os pacotes eles não podem exceder 1.500 bits de informação. Já tem rede que tolera um pacote maior do que 1.500 bits, um pacote jumbo. Às vezes você tem redes Wi-Fi, você tem essa opção de configurar que sejam transmitidos pacotes maiores aí. Não é a configuração padrão, mas você poderia ter isso daí. Então, os pacotes eles têm um tamanho máximo e aí as coisas vão ser quebradas nesses pedacinhos e enviadas aí através da rede. E o que é que acontece nessa comutação? Os roteadores vão pegar e vão usar a técnica Store and For, né? Armazena e reenvia. Então, ele vai lá, recebe o pacote, armazena, bota na memória, vê para onde mandar e envia. Vai fazendo isso aí. Aí o que é que pode acontecer? Pode dar problema, às vezes pode ter congestionamento nos roteadores, né? Aí você acabar perdendo algum pacote. Mas isso aqui tem a vantagem que você otimiza a utilização das redes. Você não fica feito uma chamada telefônica, que enquanto aquela chamada está em andamento,
é só aquilo dali. Você não pode pegar, usar a capacidade ociosa para outra coisa. E a tarifação, nesses casos, vai ser baseada no volume de dados. Então, possivelmente, vocês já viram, né, em telefonia móvel, tem muito isso, você tem uma franquia de dados. Então, quando a pessoa atinge aquela franquia, ele pode pegar e reduzir a taxa do cara ou pegar e simplesmente não deixar ele usar mais dados. Aí você está bem claro aí que você está pagando. Nas redes fixas convencionais de dados, você também pode ter isso, né? Às vezes essa franquia é alta, mas a pessoa pode colocar lá dizendo lá que você tem que o máximo aí de 100 gigabytes de dados por semana ou algo desse tipo. Porque você pode não estar pagando diretamente pelos dados, mas o seu provedor, ele é cliente de outro provedor e ele paga pelo volume de dados. Então, se ele quer dar vazão a um grande volume, ele vai pagar mais do que pagaria por um. E depois, eu acho que não cabe o caso agora, né? Mas é a ideia, né, principal que teria dar para vocês aí de como é aí o sistema telefônico, porque aquilo ainda é importante hoje em dia, apesar de as pessoas terem abandonado, de certa forma, o sistema de telefonia fixa. Né? Eu mesmo não tenho mais o telefone fixo em casa, eu só tenho aqui uma fibra ótica aqui de dados e tenho aqui a telefonia móvel, que é o que a gente vai ver agora. Mas a evolução desse sistema, ele impacta no que a gente ainda tem de legado aí nas redes de dados, porque muita coisa foi baseada neles. Então, os sistemas atuais que nós temos são evoluções desses sistemas que foram presentes durante muito tempo aí na nossa vida. Né? Então, o sistema de telefonia móvel, ele passou por várias fases distintas. Hoje, vocês ouvem falar em coisas tipo 4G, os termos, 5G, já vai num congresso desses de telecomunicações, o pessoal já fala aí no 6G, né? Então, tem isso, já fala, nunca para aí, sempre tem uma necessidade de evolução. E quando a gente fala em G, aí a gente está falando de geração, uma fase distinta. Então, teve a primeira geração, o 1G, os caras não chamavam de 1G, né, na época, vai chamar isso depois aí, essa terminologia. Depois veio a segunda geração, o 2G, e a terceira geração, o 3G. Então, na primeira geração, você não tinha nada de dados aqui transmitindo. Você só tinha voz analógica, era um sistema para conversar. É como o sistema telefônico fixo usual. Né? Esse sistema era conhecido como AMPS e era aqueles telefones, uns tijolões lá, caros que só, e que uma pessoa que tinha um celular desse, ela ostentava bastante, porque com certeza era alguém que tinha bastante recursos. Depois veio a segunda geração, já telefones digitais. Então, já foram telefones menores. E aí, o meu primeiro celular foi usando a tecnologia dessa, né, o GSM. E teve também, né, outros aqui no Brasil. Teve várias tecnologias aí de segunda geração. O que variava aqui, esse D-AMPS, foi a evolução desse AMPS aqui dos Estados Unidos. O GSM é o sistema dos europeus e esse aqui, o CDMA, o sistema mais moderno dos americanos. Aí, aqui no Brasil teve uma complicação que a gente entrou primeiro com o D-AMPS. Na Europa o pessoal já estava com o GSM. O GSM, ele, pela padronização deles, tinha lá várias vantagens na Europa. Eles permitiam o roaming, né, a circulação dos usuários entre os vários países da Europa
o que era uma vantagem muito considerável. Aí teve a terceira geração, sistemas como o MTS. Aqui a gente não tem, mas eu vou dar uma mostrada para vocês. O 4G é a tecnologia chamada de LTE, ou evolução em longo termo, é o padrão lá. E tem o 5G, que ainda tem alguns tipos de 5G que ainda no Brasil nós não temos um 5G, o 5G puro, um 5G meio que combinado com o 4G, que é o que você usa a infraestrutura do 4G existente, dando umas otimizadas aí na parte de espectro, né? Mas o 5G puro ainda está dependendo das licitações, das concessões que o governo parece não estar muito apressado em fazer. Tem aquela querela entre China e Estados Unidos que o pessoal acho que fica meio receoso em se meter aí no meio dessa confusão toda, né? Então, tivemos o AMPS, né, o primeiro sistema. Então, aqui temos alguns princípios que é usado em sistemas celulares. Então, o sistema celular ele tem uma espécie de célula que se chama. Então, tem lá uma célula, que dentro dessa célula você tem uma antena. Então, tem lá uma antena, né, que irradia o sinal e ela cobre uma célula. E você tem esses termos A, B, C, D. Isso aqui é uma faixa de frequência que usa. Então, vê que células vizinhas, elas não utilizam, a letra é diferente. Quer dizer que elas utilizam frequências diferentes. E com essas frequências diferentes, eles podem reutilizar melhor, comportar mais usuários, ao invés de você ter tipo uma antena lá geral para toda uma cidade, você dividindo nessas células menores, você consegue atender mais usuários. E às vezes você divide tanto que você pode ter locais feito um shopping center, uma apresentação de um shopping, que tem muita gente lá dentro, que você pode ter uma célula só para aquela área, né? Então as células elas variam muito de tamanho. O fator limitante é que uma célula dessa, ela tem uma limitação do número de usuários. Então, dá tantos usuários, tipo 100 usuários, aí se passar disso, acabou, né? A capacidade da célula. Aí o que é que você tem que fazer? Tem que reduzir o tamanho da célula, aí colocar mais células para cobrir uma determinada área, que aí você aumenta a capacidade de ter mais usuários. Então, você vai ter lá uma estação radiobase, é uma antena, normalmente é no centro da célula, que vai estar lá. Você vai ter centrais de comutação, as centrais telefônicas que tem lá do sistema telefônico convencional. Tem algumas questões de nomenclatura, você pode viajar, né, ser mobilidade, que vai lá de Petrolina para Juazeiro, você está passando de uma herb de uma cidade para uma herb de outra, possivelmente. Aí, né? E esse processo que tem a mudança, você chama de handoff, essa transferência de lugar para outro. Aqui algumas curiosidades. Esse primeira geração era o FDM, que era utilizado para separar os canais. Já no sistema digital DEAMPS já se utilizava também o TDM juntamente com o FDM aí para fazer a multiplexação dos usuários. O GSM aí é o padrão europeu de segunda geração, que tinha o cartão SIM, o chip, o famoso chip de celular, que tinha lá a identidade do usuário nesse chip aí, que você pode pegar e mover de um lugar para outro, né? Vê que até hoje ainda os telefones, apesar da gente estar em terceira, quarta geração, se utiliza ainda esse SIM card, né? Esse cartão, o chip, o famoso chip com a identidade do usuário. Aqui tem alguma coisa de arquitetura de sistema, né? Como eu falei para vocês, tem as anteninhas,
as herbes, que aí o tal usuário móvel ele vai ser atendido por uma herb dessa. E essas herbes estão ligadas lá nas centrais de comutação, que por sua vez estão ligadas em outras, e aí é encaminhado aí os dados desses usuários. O que a gente tem mais? Alguma comparação entre um sistema e outro, eu acho que isso aqui não vale muito a pena, já que esses sistemas já estão ficando meio velhos, né? E depois tem ainda sistemas que utilizavam o CDMA. O CDMA também é uma técnica que foi bastante utilizada lá na terceira geração e que a ideia é que cada usuário ele tem uma espécie de um código pseudo-aleatório que você fazia uma operação XOR com o sinal e, com isso, você podia misturar vários desses sinais no mesmo meio físico aí e permitia que vários usuários utilizassem, né, estivessem interferindo um com o outro. Lá na segunda geração, basicamente aí na metade da segunda geração foi que nós tivemos dados nos sistemas de telefonia móvel. Foi aí que apareceu os serviços do tipo GPRS e EDGE. Né? Isso aqui, por incrível que pareça, pessoal, ainda é utilizado. Quando as coisas estão ruins, quando às vezes eu vou, minha esposa ela trabalha na zona rural e quando eu vou lá tem uns projetos de irrigação aqui de Petrolina que tem um lugar que só funciona esse EDGE aqui. Estaria, né? O que é o EDGE é um serviço de dados da segunda geração ainda, não é nem terceira, não é nem 3G. 3G você teria o HSPA, que é o serviço da terceira geração. Então, por que ele está usando o serviço de segunda geração? Porque possivelmente lá o sinal, as antenas que tem lá não dão suporte para a terceira geração nem quarta geração. Então, você usa o EDGE. O problema é que esses serviços têm taxas baixas, né? 384 kilobits por segundo, isso aqui é o máximo. Isso comparado com o que a gente precisa hoje é muito baixo. Né? E o GPRS é pior ainda. Então, foi isso, né? Essa evolução. E aí, na terceira geração, a ênfase foi você ter voz em melhor qualidade, serviço de mensagem, multimídia e acesso à internet. Então, a terceira geração, ela já foi com foco em dados. E, para isso, usou algumas tecnologias como o WCDMA, que interoperava com o GSM, CDMA 2000, né? E tem aí essas subdivisões que eu falei para vocês de transferência de dados, tipo o HSPA, algo da terceira geração. E aí, na quarta, nós temos o LTE, que é a evolução longo termo, a evolução do MTS, da terceira geração, e ainda a ênfase agora é taxas de dados mais elevadas, baixa latência é as coisas demorarem menos para chegar, e otimização das redes de pacotes. Então, quando você tem um 4G puro, você não tem mais um canal dedicado à voz. É tudo dados. Então, é tudo como se fosse um VoIP, uma voz sobre IP na quarta geração. Aí, né, você diz, mas nem sempre isso acontece, é verdade, né? Quando, às vezes, você tem esses sistemas que 4G não estão completamente otimizados, quando a pessoa vai
fazer uma ligação, às vezes o que é que acontece? Ele baixa para o 3G, é o que tem, né? Que aí no 3G, na terceira geração, você tem essa separação entre voz e dados. No 4G, você tem que botar tudo em pacotes, né, de dados. Aí. Então, quando você tem às vezes tem um símbolozinho que aparece é uma espécie de um telefonezinho que tem lá, que aparece junto do sinal de 4G, que aí ele indica que está sendo tudo por pacotes. Tudo, a sua ligação de voz, ela está indo por pacotes. Assim como você tem uma ligação via WhatsApp, ou qualquer outro serviço desse tipo, né? Ele está indo através de dados e não um canal específico para a voz. Aí tem sistemas de modulação mais evoluídos, as técnicas que utilizam múltiplas antenas, melhoras na eficiência espectral e aqui a voz sobre IP, né? Então, vê que as coisas tenderam a evoluir dessa forma e tem várias tecnologias dessas que são usadas nos sistemas de Wi-Fi, telefonia móvel e assim por diante. Aqui fala alguma coisa aqui sobre TV a cabo, eu não vou entrar no mérito disso aqui. Para encerrar, eu vou fazer aqui alguns comentários, eu fiquei devendo isso a alguns na aula passada, a gente dá uma olhada aqui um pouco na parte do Wi-Fi, né? O Wi-Fi, de certa forma, a evolução dele tem várias tecnologias que são usadas aí no 4G e no 5G, e como a gente pode notar. Então, o Wi-Fi é o padrão I3E 802.11. Se for pegar, já é bastante antigo, mas eu diria que os Wi-Fis que pegaram e é o que foi, até hoje se utiliza muito, né? Eles são todos na banda de 2,4 GHz, então lembra lá que a gente teve aquela discussãozinha na aula passada sobre a interferência dessa banda, o micro-ondas, a caixa de som Bluetooth, né? Isso aí é por conta dessa faixa aqui de frequência. E a gente pode dar uma olhada. Por exemplo, se eu for pegar lá o G, você utiliza, pode chegar a uma taxa de 64 QAM. Então, 64 QAM é como se cada forma de ondazinha lá estivesse transportando 6 bits de informação. Mas se o seu Wi-Fi estiver meio ruim, ele pode baixar até a velocidade de 6 megabits por segundo, que aí ele está usando a modulação binária do tipo BPSK. Então, tem a modulação que influencia e tem um código convolucional que é utilizado, que também é usado. Então, a modulação, aquela questão dos canais. É importante também a gente dar uma olhada. Lembra que a gente está falando da faixa de 2,4 GHz, mas 2,4 GHz é genérico. Então, você tem uma faixa de 2 GHz. Então, dá uma banda, a banda é a diferença, e você nota que os canais, eles se sobrepõem. Então, um canal 1 se sobrepõe um pouco com o canal 2, com o canal 3, canal 4, o 5. Só os canais 1, 6 e 11, eles não se sobrepõem, se a gente estiver considerando
aí, não se sobrepõe, mas você vê que há essa sobreposição aqui dos canais. Então, o que acontece? Quando você tem alguma coisa bem implementada, quando os transmissores às vezes não são de boa qualidade, eles podem manter a interferência aí e prejudicar um pouco aí essa questão dos canais, né? Gerar uma interferência nos outros. Então, aqui, né, a gente tem essa padronização, a banda aqui uma espécie de uma quedazinha, né? Então, notem que tem isso daí, tem os canais que se sobrepõem e assim por diante. O N foi um que veio aí depois. Alto. Ele permite você chegar até 600 megabits por segundo. Você diz o que é que precisa para chegar em 600 megabits por segundo? Você precisa ter 4 fluxos espaciais. O que é 4 fluxos espaciais? É como se você tivesse aí, imagina aí que você tem duas antenas de cada lado, aí você poderia ter essa combinação 2 vezes 2, né? E você poderia ter aí 4 fluxos. Teria que ter sistemas que têm mais de uma antena para acontecer isso. Então, por isso que vocês veem esses roteadores, os Wi-Fi mais novos, que eles têm várias anteninhas aí. Então, quando você usa várias antenas, quando usa a modulação 64 QAM e usa esse código convolucional, aqui você chega na velocidade de 600 megabits por segundo, né? Que já é uma velocidade aí bem mais razoável. E aí, nós temos um que está vindo equipado já na maioria desses computadores mais recentes, que é o vai usar no máximo aqui o 256 QAM e com vários fluxos espaciais aqui, a gente tem também com 4 fluxos espaciais gigabits por segundo. Né? Então, você vai fazendo isso. Né? Então, é sempre o que eles estão fazendo. Eles estão evoluindo na modulação. 256, você já tem 8 bits para cada amostrazinha. Quer dizer, 8 bits em cada forma de onda que você está transmitindo. Está usando uma técnica chamada diagonais, que se utiliza aí e no 4G e no 5G também, né? E aí as coisas estão evoluindo dessa forma. Eu acrescentaria o que tem no 5G. Bem, história, né? O 5G, deixa eu só pegar aqui pegar alguma coisa aqui para vocês do 5G para vocês. Tem uma figurinha, né? Deixa eu só parar isso aqui e ver. Eu tenho um materialzinho aqui de um curso em francês que eu fiz uma vez, mas o 5G, ele tem várias abordagens aí que a gente poderia colocar. Né? Você pode ter uma linha que você pode ir de uma parte de aumento de velocidade, então, enquanto um 4G, você tem
foca na velocidade, você pode querer chegar aí na velocidade de 100 megabits por segundo. Já você pode estar focando em outra questão, né? Por exemplo, confiabilidade, ou você ter mais dispositivos aí. Ao invés de conectar algo como 10 a quinta dispositivos, que dá algo em torno de 100 mil, você pode estar querendo conectar 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado aí, né? Estaria focando em outra coisa. Pode estar focando em capacidade de tráfego, mobilidade, ou aqui a latência, que o pessoal fala muito, né? Que é a ideia de você ter cidades inteligentes e que você poderia ter alguma coisa controlando esses carros autônomos. Então, a ideia do 5G não é ser bom em tudo isso, não. É você ter um 5G com foco em alguma coisa. Pode ser um 5G MBB com de pico da ordem de 20 gigabits por segundo, ou você pode ter um 5G com foco na conectar muito dispositivo, né? Às vezes você tem um 5G focado na rapidez, na latência, quer dizer, você quer uma resposta rápida. Então, isso aí poderia ter um 5G, um carro autônomo, algo desse tipo, que tem vários dispositivos inteligentes nas cidades que você precisa de respostas rápidas aí, ou você fazer uma cirurgia remota, algo nesse sentido, que o 5G estaria aí, né? Então, note que pode ter várias... o 5G ele não vai ser a maravilha para tudo, mas ele vai permitir essa questão de você otimizar algumas coisas e gerar novas experiências que até então não são... Você vai ter que espalhar muitas antenas aí pelas cidades, a densidade de antenas é muito maior. Aqui, a gente pensou aí, o Wi-Fi, o que é que você fez para melhorar o Wi-Fi, a velocidade? Botou um monte de antena, os roteadores só tinham uma antena antes, agora eles têm 3, 5, né? Eles têm várias antenas. A mesma coisa aí, 4G, 5G, você vai também espalhar um monte de antenas aí pela cidade. Aí vai ter que ter um bocado de fibra ótica conectando essas antenas aí aos respectivos lugares, porque você precisa de comunicação rápida. Então, é uma infraestrutura muito pesada que tem que ser instalada aí com 5G. Mas, isso sendo feito, a gente com certeza vai ter muitas aplicações aí para os usuários, né? Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Hoje, então, a gente encerra essa discussão sobre os meios físicos de transmissão. E aí, na semana que vem, a gente já pode começar a falar sobre os protocolos, já seguindo lá mais a linha do livro do Kurose. E aí, sim, eu vou... Acho que também a partir da próxima semana eu já vou passando atividades assíncronas para vocês fazerem e me entregarem aí quando for possível, né? Então, é isso. Alguém tem aí alguma consideração? Hoje o dia foi meio turbulento, a gente teve essa queda de conexão no início, né? Mas depois as coisas se estabilizaram. De qualquer forma, aí o conteúdo dessa aula ele está gravado aí, disponibilizado, e se vocês, por acaso, quem faltou, saiu, quiser rever, pode dar uma olhada, né? Mas a lição maior foi, né, dar uma ideia para vocês dos meios físicos, né? Porque a gente vai ver que sem a parte física não dá para fazer muita coisa, né? Se a pessoa vai lá e corta o cabo de fibra, não tem como a informação passar. Se a pessoa vai lá e bota um bloqueador de celular, né? Bota lá um bloqueador de celular para gerar uma interferência,
não vai ter comunicação, né? Então, sem o meio físico de transmissão, essa parte essencial você não tem as comunicações. Aí é algo, às vezes, tem um pessoal de computação que eles costumam brincar com o pessoal da engenharia elétrica, né, dizendo que a engenharia elétrica é só uma camada lá do modelo OSI, é a camada física, né, a camada mais de baixa, né, mas aí sem a camada física não tem como, né, também as outras camadas se comunicarem. Então é isso, eu devo passar alguns materiais complementares e aí à medida que o interesse de vocês forem surgindo, podem aí me provocar e eu farei algo, se puder, né, para responder essa demanda de vocês. Então, acho que não está tendo aí, o pessoal deve estar preocupado com outras coisas, então nós podemos encerrar a aula de hoje, né, e aí agora a gente se vê na próxima quarta-feira, e aí sim, aí nós vamos iniciar a parte dos protocolos de rede, falando da camada de aplicação seguindo, né, o modelo de referência que nós estamos utilizando, né? Então, tenham aí um bom dia, né? E até a próxima semana.